Faz um tempo aí, já não sei quanto tempo, que nós criamos um grupo chamado Pensadores Web. Tinha lá o César Taurion, que trabalhou comigo no Data News há 40 anos atrás, o meu Aldo Barreto, que já faleceu, um abraço, minha homenagem a ele, meu orientador de doutorado, o Aloy Jupiara, que criou os comentários no Globo, também faleceu na pandemia. E tinha o Marcos Cavalcante, que me convidou para dar aula na pós-graduação da COP, e fizemos o primeiro livro juntos, em 2006, o primeiro livro que falou de Web 2.0. E o Marcos contava uma história que eu acho que vale a pena a gente relembrar, que tem a ver com esse artigo. Ele passou a trabalhar lá na FAPESG, né, que incentivava a pesquisa no Rio de Janeiro. Aí chegou lá um cidadão e dizia: eu quero estudar o ronco do boi. Ele contava essa história. Aí ele perguntou: tá, mas vai estudar o ronco do boi por quê? Porque é importante o ronco do boi para a reprodução das vacas? Não. É importante o ronco do boi para que ele possa produzir mais carne? Não. Aí ele perguntou: mas por que você quer estudar o ronco do boi? Aí a resposta: porque eu estou afim. E aí o que é interessante, esse eu estou afim, é uma ciência voltada para os interesses subjetivos do pesquisador. E aquela situação, e o Marcos contava aquilo, né? Aquela situação representa o que se passou a chamar de Torre de Marfim. E nesse artigo eu estou aprofundando, né, a questão da ciência 2.0, ressaltando, e aí nesse trecho do artigo, nessa parte desse book que eu estou desenvolvendo, eu estou falando das influências das mídias na ciência de maneira geral. Depois eu vou falar das influências do mundo digital na ciência, que é uma outra coisa. E aí o que acontece é que as mídias, conforme diz o nosso querido Marshall McLuhan, né, quando ele diz aquela famosa frase dele: mudou a mídia, mudou a sociedade, mas tem uma outra frase que eu uso aqui no artigo, né, que ele diz: não importa o canal de televisão que você está assistindo, a televisão está mudando a sua cabeça. Ou seja, existe uma topologia de mídia, né, características da mídia, que fazem mudanças na plástica cerebral de forma invisível, sem que as pessoas percebam. E eu diria mais, né, e aí talvez já pegando um pouco mais o Pierre Levy, que quando você introduz uma nova mídia na sociedade, dependendo da topologia da mídia, você tem mudanças na estrutura de poder da sociedade. A IBLV vai dizer: mundo oral, um para muitos. Né? Mundo oral muitos para... Ali ele vai falar muitos para muitos. Desculpe, o mundo oral, um para muitos. Tive que parar, lembrar e voltar. Um para um, mundo oral. Um para muitos, escrita. Muitos para muitos para muitos no mundo digital. Então, ele vai mostrando que a topologia da mídia faz modificações na topologia da sociedade. Então, no momento que eu introduzo na sociedade, como a gente fez no século passado, uma topologia de mídia mais verticalizada, que é o caso do rádio e da televisão, a sociedade se verticaliza de maneira geral, na política, na economia, nos negócios, e também a ciência, ela se verticaliza. A tendência é a verticalização. Quando eu introduzo uma mídia mais horizontalizada, a tendência é a descentralização da sociedade, da política, da economia e da ciência também. E aí eu faço aqui nesse artigo mostrando que a ciência ela não se centraliza apenas por causa das mídias. Se eu tenho um regime mais totalitário ou mais autoritário numa determinada região, num determinado país, eu também vou ter uma centralização da economia, uma centralização da política e uma centralização da ciência. E o que isso vai significar? Vai significar que a ciência vai passar
na centralização, seja tecnológica ou seja política, ela vai passar a servir muito mais ao centro do que às pontas. Ela vai deixando de ser fiscalizada pela sociedade, deixando de atender os interesses das pessoas das pontas e vai passando a atender os interesses do centro. E os pesquisadores não vão mais se preocupar em resolver o problema das pontas. E aí então vão passar a estudar o ronco dos bois. O ronco do boi. Eu quero estudar o ronco do boi porque eu tenho uma viagem, eu tenho um hobby que é o ronco dos bois, ou o estudo das borboletas, ou não sei o quê. E a pessoa então consegue de alguma forma financiamento do centro e não das pontas para fazer uma pesquisa em que você não tem o resultado. Mais ainda, a gente tem toda uma forma de pensar a ciência que vai se consolidando, porque a gente tem maneiras de pensar a ciência que estão sempre em disputa na sociedade, né? Então, quando a gente começa a falar de uma ciência mais centralizada, a gente começa a ver a ciência como um fim em si mesmo. E aí começa toda uma teoria, né, da verdade e da lógica, por exemplo, da questão da lógica, da importância da lógica, de como a lógica tem que ser trabalhada, e se esquece que a ciência é uma ferramenta da sociedade para que a gente viva melhor. Ela é uma ferramenta social para que a gente viva melhor. Ela não tem um fim em si mesmo. Ela tem que entregar melhoria de vida para as pessoas. Foi para isso que ela foi criada. Mas aí você vai perdendo. Aí uma série de pensamentos, ideias sobre a ciência vão se consolidando, vão se massificando por causa da verticalização. Na centralização da ciência eu tenho a centralização das pesquisas, redução da taxa da inovação e da diversidade, verticalização da produção científica, com maior influência dos interesses mais do centro do que das pontas, e na direção contrária, há uma influência menor das pontas na produção científica. Aí determinadas formas de pensar a ciência, vistas como um fim em si mesmo e não como uma ferramenta humana de sobrevivência, o incentivo a pesquisas que mais atendem aos interesses particulares subjetivos dos pesquisadores e menos da sociedade, vai ganhando ares mais artísticos e míticos do que lógicos, e a sociedade passa a ver a ciência não como um processo de geração de melhores verdades, mas de verdades absolutas. É isso. O que vocês dizem? Como é que eu faço depois? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho. Então, assim que eu vejo.